Vamos para o exemplo 2.1. Considerando que o módulo de compressibilidade seja constante para a água do mar, deduz uma expressão para a variação da massa específica com a profundidade h abaixo da superfície. Mostre que o resultado pode ser escrito como ρ é aproximadamente ρ0, que seria um valor inicial da massa específica na superfície, mais uma B, que seria uma constante, que multiplica pela elevação h. Então, em que ρ é a massa específica da superfície. A primeira pergunta do exercício é: determine a constante B. Em seguida, usando essa aproximação, obtenha uma equação para a variação da pressão com a profundidade abaixo da superfície. Determine a profundidade em metros, na qual o erro da pressão estimada pela solução aproximada é de 0,01%. O que acontece? Nós podemos estimar a pressão pela definição do módulo de compressibilidade e também pela equação geral da estática dos fluidos. Então, nós vamos resolver pelos dois métodos e em seguida nós vamos determinar quando que esse erro é de 0,01%. Lembrando que a equação geral da estática dos fluidos ela foi definida a partir de uma aproximação por séries de Taylor de primeira ordem. Então, a gente vai determinar quando que essa aproximação não é válida. Então, vamos começar resolvendo aqui. Vamos resolver o exemplo 2.1. Vou pedir desculpa para vocês, porque a minha mesinha aqui eu não acostumei com essa mesinha digitalizadora que eu comprei. Eu estou desenhando aqui o mar e o eixo Z voltado para baixo. Eu tenho uma elevação H e para essa elevação H eu tenho o meu ρ é uma função da elevação. Então o exemplo pede para a gente expressar a massa específica em função da profundidade H, mostrar que o resultado pode ser escrito como ρ é aproximadamente ρ0 mais BH, e calcular qual que é essa constante B, usar o B para a gente determinar a equação da pressão, e por último determinar a profundidade na qual o erro da pressão estimada é de 0,01%. Bem, da tabela A2 do livro texto, que é o livro do Fox que a gente está usando, a gente consegue achar a gravidade específica do mar, que é 1,025, e também o módulo de compressibilidade isentrópica, EV, que é 2,42 gigapascal. Vocês se lembram lá do capítulo 1 que a gente definiu a expressão para o módulo de compressibilidade isentrópica. Quais que são as equações que nós iremos utilizar? Nós vamos utilizar a equação geral da estática, com o H é positivo para baixo e o G também é positivo para baixo, por isso que o sinal meu aqui está invertido. E a expressão para o módulo de compressibilidade isentrópica que a gente definiu no capítulo 1. O módulo de compressibilidade isentrópica ele é definido como uma derivada da pressão dividido pela derivada da massa específica sobre a massa específica. Portanto, o que nós podemos fazer? Podemos isolar a diferencial de pressão da equação geral da estática. Então fica ΔP igual a ρg ΔH, e podemos igualar isso ao módulo de compressibilidade isentrópica, a derivada de pressão que a gente obtém do módulo de compressibilidade isentrópica. Eu vou só apenas destacar aqui para vocês. Então, o que nós temos? Temos que a derivada da pressão é igual à derivada da pressão do módulo de compressibilidade isentrópica. Então, igualando as duas equações,
nós vamos ter que G sobre o módulo de compressibilidade isentrópica vezes o ΔH é igual a derivada de ρ sobre ρ ao quadrado. Aqui eu apenas separei por variáveis. Separei por variáveis justamente para fazer a integração logo em seguida. Então vamos integrar de 0 até h de 0 até h o meu g sobre o módulo de compressibilidade ΔH, e isso tem que ser igual à integral de ρ0 até ρ da derivada de ρ sobre ρ ao quadrado. Então temos que g vezes h sobre o módulo de compressibilidade isentrópica vai ser igual a ρ menos ρ0, ρ vezes ρ0. Portanto, nós temos que vamos isolar o ρ da nossa expressão. Eu não vou fazer o algebrismo todo aqui para vocês. Depois vocês tentem fazer aí na sua casa e vocês vão encontrar que o ρ é igual ao módulo de compressibilidade isentrópica sobre vezes o ρ0 dividido por EV menos GH ρ0. Eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo módulo de compressibilidade isentrópica. Isso vai nos fornecer a expressão de ρ sobre ρ0, e isso nos dá 1 menos ρ0 GH sobre o módulo de compressibilidade isentrópica EV. Vamos analisar esse valor ρgH sobre EV. O meu valor do módulo de compressibilidade isentrópica, a gente viu que ele é um valor bem alto, é 2,42 gigapascal, então giga é 10 a nona. O meu ρ é constante, em torno aí de 1000. Então tem um ρ constante, o meu g também é constante. A única variável que eu tenho nesse caso é o meu h. Então esse valor, para um h pequeno, ele é muito menor que 1. Certo? O que nós podemos fazer, sabendo disso, é fazer uma expansão binomial. Então, ρ sobre ρ0, por expansão binomial, a gente chega nesse valor que é ρgh sobre EV. E essa expressão ela aparece bastante com aquela expressão que a gente estava buscando, né? Então, passo o ρ0 multiplicando, então fica ρ0 ao quadrado g sobre EV, que multiplica h. ρ0 é constante, g é constante, EV é constante. Então, nós encontramos agora a nossa expressão. ρ é igual a ρ0 mais b vezes a minha elevação h. Portanto, b ele é ρ0 ao quadrado g sobre EV. Olhando agora o que nós temos aqui. A letra A foi concluída, B e C. Então vamos continuar e determinar P de H. Como a gente tem que derivada da pressão igual a ρgh, nós podemos aproximar isso através de uma integração. Nós vamos integrar da pressão o H vai variar de 0 até a elevação, e a gente vai integrar da pressão atmosférica até a pressão nossa aproximada. Então, realizando essa integração, nós temos que o ρ podemos substituir desse valor aproximado que nós temos para a nossa função da massa específica. Então vai ficar o quê?
integral de P aproximado menos P ATM. Então, substituindo ρ0 mais BH, que multiplica G vezes o ΔH. Tendo isso, nós podemos fazer a nossa integração, que vai nos dar pressão atmosférica mais ρ0 GH mais B vezes G vezes H ao quadrado sobre 2. Então essa é a nossa expressão para a pressão simplificada. Vamos substituir a expressão que nós temos para B e vamos simplificar essa expressão da função aproximada. Então P aproximado vai ser igual a pressão atmosférica mais ρ0 GH mais ρ0 ao quadrado vezes o G sobre EV. Isso que multiplica GH ao quadrado sobre 2. Isso daí vai ser igual a nossa expressão para a nossa pressão aproximada, né? Que é a pressão atmosférica mais ρ0 GH, que multiplica 1 mais ρ0 GH sobre 2 dividido pelo módulo de compressibilidade isentrópica. Então encontramos uma expressão para pressão aproximada. Mas vale lembrar que para determinar a pressão em função de H, nós devemos encontrar duas expressões. Uma para a pressão aproximada e uma para a pressão exata. Então é isso que a gente vai fazer agora. Essa é a expressão apenas aproximada. E a solução exata, ela vai ser obtida quando nós utilizarmos para calcular a função de pH a partir da solução exata para o ρ de H. E a solução exata para o ρ de H, a gente obtém isso a partir da definição do módulo de compressibilidade isentrópica, que é derivada de P sobre derivada de ρ dividido por ρ. E isso nos dá dP igual a EV dρ sobre ρ. Integrando isso, nós temos que vamos integrar da pressão atmosférica até a pressão exata, o dP, e o ρ0 a gente vai integrar a partir do ρ lá na superfície, que é o nosso ρ0, até o ρ final, que vai ser o ρ. Derivada EV, derivada de ρ sobre ρ. Realizando essa integração, nós temos que a pressão exata menos a pressão atmosférica vai ser igual a EV ln de ρ sobre o ρ0. Substituindo a expressão que nós temos de ρ sobre ρ0, nós vamos obter. Então, nós temos aqui a expressão de ρ sobre ρ0. Então, substituindo essa expressão, nós temos que P, pressão exata menos a pressão atmosférica, é igual EV, que multiplica ln de 1 menos ρ0 GH sobre EV, isso daqui tudo elevado a menos 1. Se a gente chamar ρ0 GH sobre EV de x, nós podemos então calcular quando que isso dá aproximadamente 0,01%. Então, para o erro ser 0,1%, a gente tem que fazer um cálculo de ΔP exato menos o ΔP aproximado dividido pelo ΔP exato. Isso daí dá 1 menos ΔP aproximado sobre o ΔP exato. Então vai dar 1 menos o ΔP aproximado que nós obtemos por aquela equação, que é ρ0 GH 1 mais x sobre 2 dividido pelo módulo de compressibilidade ln de 1 menos x elevado a menos 1. Agora que eu estou gravando tem um pequeno errinho. Ali eu não tenho aquele menos 1 no x, mas
1 mais x sobre 2 sobre ln de 1 menos x. Tá? Despreza aquele menos 1 ali. Isso daí tem que dar 1%. Então essa solução vai requerer um método iterativo para resolver. Eu resolvi via Excel, mas não tem necessidade de vocês quebrarem muito a cabeça com isso não. Então o resultado é x igual a 0,01728. Então esse vai ser o resultado para x, e com o resultado em x nós podemos resolver o resultado para h. Então o h vai ser igual a x vezes um EV meu dividido por ρ0 g. Isso daí eu vou substituir todos os valores aqui, dá 0,01728, que multiplica 2,49 vezes 10 a nona gigapascal, dividido por 1,025 vezes a massa específica da água, vou colocar aqui 999, que multiplica 9,81. Então isso daí vai dar um H de 4.167,17 metros, então dá 18. Isso daí dá aproximadamente 4,17 km. Então, o que significa isso? Significa que para você ter uma variação da sua massa específica em um líquido, o nosso H aqui, ele precisa ser de 4.167 metros, ou 4,17 km. Você precisa ter uma coluna de água de 4,17 km para poder ter esse seu H.